Aqui estamos para mais um estudo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos estudando o 8º livro, Nos Domínios da Mediunidade. Hoje nós vamos ver o capítulo 21, Mediunidade no Leito de Morte. Na noite seguinte, voltamos ao lar de Anésia, com o objetivo particular de socorrer minha mãezinha doente. Dona Elisa piorara. Encontramos-la agitada, a desligar-se do corpo físico. O médico da família examinava-lhe o quadro orgânico, evidenciando preocupação e desalento. O estetoscópio dava-me a conhecer a posição difícil do coração exausto. Além disso, o elevado teor de ureia favorecia a intoxicação alarmante. Previa o fim próximo da resistência física. Entretanto, o delírio da enferma desnorteava-o. Dona Elisa via-se presa a estranha perturbação mental. Superexcitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha a abatê-la a tiros. Clamava pelo filho desde muito na vida espiritual e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito. A despeito do suor pastoso de quem se aproxima da morte, da extrema palidez que lhe desfigurava a máscara fisionômica, fazia supremo esforço para continuar falando em voz alta. O facultativo convidou a dona da casa a entendimento reservado e comunicou-lhe as péssimas impressões de que se via possuído. A enferma deveria prosseguir com medicação de emergência, à face da crise, contudo, à noite ser-lhe-ia sacrificial. A uremia avançava célere, o coração era um barco desgovernado e, por isso, o colapso poderia surpreendê-la de um momento para outro. Acolheu a palavra do clínico, enxugando as lágrimas que teimavam em se lhe saltar dos olhos. Despediu-se dele, colocou-se em oração, confiando-se à influência de Teonília, que lhe seguia os passos, qual se fora abnegado nume protetor. Sem conseguir explicar a si mesma a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma, aquietou-se entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Longe de perceber a ternura de que lhe era objeto por parte da devotada amiga, percebia-lhe os apelos confortadores, em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. Demorou-se na contemplação da anciã, que pedia socorro em voz arrastadiça, e fitou-lhe os olhos desmesuradamente abertos, sem expressão. Profunda piedade assenhoreou-lhe o carinho filial. Mãezinha, disse afetuosa, sente-se agora melhor? A interpelada tomou-lhe as mãos como se fora uma criança medrosa e sussurrou: minha filha, não estou melhor, porque o assassino me espreita. Não sei como escapar, estou igualmente cercada de aranhas enormes. Que fazer para salvar-me? Em seguida, elevando o tom de voz, gritou com lamentosa inflexão: ai, as serpentes, ameaçam-me da porta. Que será de mim? Escondi o rosto nas mãos desencarnadas e debalde tentava erguer o corpo, movimentando a cabeça trêmula. Mãezinha, acalme-se, rogava a filha comovida. Confiemos na providência. Jesus é nosso amigo vigilante. Por que não esperar pela proteção dele? A senhora vai recuperar-se. Repare com atenção. Nosso quarto está em paz. Asserenava-se a enferma de algum modo, com a desconfiança e o medo a lhe estamparem os olhos, e logo após, constrangendo Anésia a inclinar-se, segredava-lhe aos ouvidos: sinto que o nosso Olímpio está conosco. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me. Não tenho dúvida, é meu filho, sim, meu filho. A carinhosa enfermeira acreditou no que ouvia, compreendendo, porém, que a presença do irmão não seria de desejar, e convidou a genitora ao serviço da prece. Não seria melhor que se unissem ambas em prece, pedindo socorro celestial? E enquanto Anésia se fazia intérprete da assistência de Teonília, a esforçar-se por envolver a velhinha em fluidos calmantes, Aulus convidou-nos a reparar a comunhão entre o filho desencarnado e a pobre mãe a desencarnar. Olímpio, o rapaz assassinado noutro tempo, jungia-se a ela à maneira de planta parasitária, asfixiando um arbusto raquítico.
Nossa amiga, explicou o assistente, em sua doce afetividade, supõe no filho um gênio guardião, quando a realidade é que o infeliz lhe deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez. Alcoólatra impenitente, caiu ante o revólver de um companheiro tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite de insânia. Desligado da carne, já intensamente minado pelo delírio tremens, não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível. Prosseguiu em companhia daqueles que lhe pusessem facultar o prolongamento dos excessos em que se comprasse. Evocado, contudo, pela insistência materna, veio parar neste quarto, onde se encontra enleado pelas requisições da irmã Elisa. Acontece, no entanto, que em se libertando gradualmente do vaso físico, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. Na posição em que se colocam, são ambos, assim por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, porque enfraquecida a qual se encontra, a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e cujo desequilíbrio se lhe transfunde a alma submissa e afetuosa. Vou fazer um parênteses aqui porque eu não marquei de amarelo. Vocês veem como a gente deve fazer o que Jesus disse: deixe os mortos cuidarem dos mortos. Esse apego exagerado entre a mãe e o filho levou a esse sofrimento de ambos, porque ele poderia já ter sido abrigado, está aí preso a mãe em sofrimento por causa disso. A gente se equivoca achando que as pessoas que nós amamos são maravilhosos, são anjos. Nenhum de nós é anjo, nem nós, nem eles. Não somos. Nós que estamos estagiando na Terra, somos todos pessoas em evolução, todos temos erros a sanar. Então é equivocado a gente ficar devidamente preso a pessoas que já se foram para o outro plano da vida. Devemos entender, orar por eles, mas não nos apegarmos de uma forma doentia como essa, porque os resultados são perigosos, tristes, né? Mas vamos continuar. Analisando o fenômeno, perguntei se a associação sob nossa vista poderia ser comparada à incorporação mediúnica, qual conhecemos. Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador. Quer dizer, um espírito está incorporado numa pessoa encarnada que está prestes a desencarnar. Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador, Elisa atraindo o filho num estado de passividade profunda que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso e sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais. Por isso que ela tem as visões que tem, retratando-lhe a desarmonia interior, estando a desencarnar-se, devagarinho, reflete-lhe as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares, de vez que a distância das libações costumeiras, o infortunado amigo padece as alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. Céus! Exclamou Hilário, compadecido, como relegar uma velhinha doente. A aprovação dessa ordem, eu arrumei um soluço agora, não significará isso clamorosa injustiça? Concordo em que é lamentável o quadro sob nosso exame, obtemperou o assistente. Entretanto, ninguém trai as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Certo, apresentar-se na configuração passageira de uma anciã penetrando a antecâmara da morte. Todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que lhe expressam e se conjugam segundo princípios claros e definidos. Fim da ligeira pausa, acentuou. Muita vez pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. No fim, porém, há sempre lucro,
porque o Senhor nos permite retirar de cada situação, de cada problema, os preciosos valores da experiência. Aulus, contudo, não perdeu tempo em divagações. Conferenciou reservadamente com Teolínia. Quanto ao serviço programado em favor da enferma e aceitando-nos a colaboração, desligou o rapaz usando para isso avançados potenciais magnéticos. Tão logo se afastou o desventurado Olímpio, identificamos curiosos fenômenos. Dona Elisa, que falava singularmente animada, entrou em absoluta prostração, qual se houvera sido manietada. Ela estava sendo médium do filho. Assinalando-nos a curiosidade, o orientador esclareceu. A atuação do filho desencarnado alimentava-lhe a excitação mental a incidir sobre o campo nervoso. Agora está confinada às energias que lhe são próprias. A doente, emitindo sons guturais, calara-se de súbito. Debalde tentou Anésia arrancar-lhe uma palavra. Dona Elisa, embora vendo e ouvindo, não mais logrou articular uma frase. Buscou inutilmente mover os braços ante a dor aguda que passou a registrar no peito. Todavia, não teve forças para tanto. Aulus deu-se pressa em administrar-lhe passes calmantes. Contudo, não obteve grande resultado. É a contração final das coronárias, exclamou comovida. Elisa não resistirá. O miocárdio não mais reage ao nosso influxo magnético. O processo anginoso alcançou o fim. Reparei que a agonizante estimaria conversar com a filha. No entanto, o incoercível sofrimento constrangia-lhe o tórax. A língua não mais obedecia ao comando íntimo. Teve a noção de que lhe cabia fazer a viagem do túmulo. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, reviu apressadamente o passado. Todas as cenas da infância, da mocidade, da madureza reapareceram de inesperado no templo da memória, como a convidá-la a escrupuloso exame de consciência. A enferma não vacilou. Seus momentos na carne estavam contados. Incapaz de entender-se com a filha, desejou despedir-se da velha irmã, que residia a longa distância. Vimos-la, num supremo esforço, concentrar os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração. Anésia, por sua vez, sob a influência de Teonília, percebeu que a genitora atingira a estação terminal da existência terrestre e, enlaçando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. A agonizante entendeu-a, mas apenas derramou comoventes lágrimas como resposta. Demorando na filha o olhar dorido e ansioso, Dona Elisa projetou-se, por fim, em nosso meio, mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico, por um laço de prateada substância. Enquanto se lhe inteiriçava os membros, um só pensamento lhe predominava o espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças nascida de sua própria obstinação, afastou-se, ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que lhe situava a parenta. Correspondendo à ordem de Aulus, passamos a segui-la de perto. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. Nós vemos aqui como varia, né, gente? Ela, apesar de toda essa situação dela, foi capaz de volitar às pressas em encontro da irmã. Não é? Outros ficam presos. É muito, muito específico cada caso. Em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que venerável anciã dormia tranquila. Matilde, Matilde! A recém-chegada tentou despertá-la à pressa, mas em vão. Consciente de que não dispunha senão de rápidos instantes, vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência. Dona Elisa passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro. Nós já aprendemos isso. Através de ondas mentais e em forma de pensamentos a lhe redemoinharem ao redor da cabeça. Erguendo-se inquieta, falou de si para consigo. Elisa morreu. Indicando-nos as duas irmãs juntas, o assistente explicou. Temos aqui unidos os tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte.
pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo não constrangidos a examiná-los. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros neles encontram o chamado fenômenos de monição. Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo à verdade simples e pura da comunhão direta entre almas imortais. Simples assim. Todas as pessoas, desde que desejem, perguntou meu colega, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da Terra? Sim, Hilário, você diz bem quando afirma, desde que o desejem, porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram própria força mental num propósito dessa espécie. Todavia, não dispunhamos de tempo para maiores conversações. Dona Elisa, após libertar-se do anseio que lhe inquietava o campo íntimo, qual se o corpo distante lhe reclamasse a presença, a feição do que ocorre, num caso de desdobramento vulgar, voltou de imediato à casa. Seguindo-a de perto, notamo-la menos aflita, embora fatigada. No aposento familiar, quis reaver o veículo físico, satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Contudo, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito ligado aos despósitos pelo tênue fio a que nos referimos, o cordão de prata. A recém-desencarnada, de alma opressa, resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento, indecisa, agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Outros amigos espirituais penetraram a câmara. Aulus consultou o horário e acrescentou: voltemos, nada mais nos cabe fazer. Hilário fixou o laço prateado dentro do corpo hirto da nossa amiga, recém-libertada, e indagou: não podemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Não, explicou o orientador. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. A morte e o nascimento são operações de vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. E acompanhando o instrutor, retiramo-nos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas lições. Aprendemos mesmo muitas lições interessantíssimas, não é mesmo? Cabe nova leitura. Mas vamos ao que eu vi aqui. Vamos lá. Sabe as palavras do orientador. Muita vez pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. No fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor nos permite retirar de cada situação, de cada problema, os preciosos valores da experiência. Não sabemos o que realmente nos é necessário. Pedimos o que imaginamos nos faça felizes e acabamos recebendo consequências difíceis. Mas, no fim, o sofrimento resultante acaba por ser o ensinamento que nos falta. Rememorar a vida como um filme acelerado é informação que temos de várias fontes. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, um desses raros minutos que valem séculos para a alma, reviu apressadamente o passado. Todas as cenas da infância, da mocidade, da madureza reapareceram inesperado no templo da memória, como se a convidá-la a escrupuloso exame de consciência. É como, numa linguagem atual, a gente fizesse o upload das memórias para levar no perispírito, não é? A gente recolhe tudo para levar. Fica tudo conosco. Em todos os livros que já estudamos, vimos vários relatos de desencarnes, dos mais variados tipos. Temos aqui mais um, diferente dos demais. Dizer adeus à última irmã, consanguínea que lhe restava na terra. Ela desprendeu-se, embora ainda presa ao fio de prata, e foi de encontro à irmã, mostrando competência e entendimento do momento que estava vivendo. Por outro lado, a irmã percebe o que se passa ao ser acordada no meio da noite, e também é também um processo mediúnico, não é?
Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, através de ondas mentais, em forma de pensamentos, a lhe remoinharem ao redor da cabeça. Nós já aprendemos isso também em outra oportunidade. O que ouve é o cérebro, não é? Não é o ouvido nem o olho. Deixo aqui mais uma vez meu e-mail, meu contato, para que vocês possam me ajudar nesse estudo, com observações que eu tenha esquecido ou me equivocado. Eu espero todos vocês ansiosamente no próximo capítulo. Até breve!